de vocês responderem. Então, eu vou tentar responder essas questões. Então, eu vou conseguir responder essas questões durante a aula, né? Vocês olham o questionário, eu mandei em PDF em Word, e a gente vai trabalhar essas questões durante a aula de hoje. Bem, pessoal, então vamos começar. Então, eu falo para vocês que a gente tem a escala de pH. A escala de pH, geralmente, a escala de pH, você tem o pH 7, e ela vai de 0 a 14. Então, você imagina que quando você tem um pH menor do que 7, você tem uma solução ácida, tá? Então, quando o teu pH... Professor, Sim. desculpe interromper o senhor, mas só uma dúvida. Nesse arquivo de texto que o senhor mandou, está escrito Química Geral Experimental Noturno. Mas é Tá. esse arquivo mesmo, né? Não, é noturno e diurno. É esse Tá. arquivo mesmo. É o Perfeito, mesmo... obrigado. Imagina. Então, você tem... Quando o seu pH é maior do que 7, você fala que você tem uma solução alcalina. Quando o seu pH... O pessoal de casa ainda me escuta? Sim, professor. Perfeito, muito obrigado. Então, quando você tem um pH maior do que 7, você diz que a solução é alcalina. Aí vem a pergunta, né? Mas o que seria o pH? Então, você imagina que o pH é menos log na base 10 da concentração de H+. Você tem no Excel a função log, né? Então, se você estiver resolvendo a prova em casa, você pode vir aqui, você pode ir no Excel e escrever log na base 10 e colocar o valor que ele te dá, o valor do logaritmo. Você também tem essa função na calculadora. Então, você imagina que pH é menos log da concentração de H+. Toda vez que você vê na química ou nas engenharias, né, nas ciências exatas, isso daqui, P alguma coisa, Px. Toda vez que você vê esse P, isso daqui quer dizer menos log na base 10. Certo? Então, alguns valores de pH, se eu der um número quebrado, não tem jeito, você vai ter que usar a calculadora ou Excel para calcular. Agora, se eu der um número redondo, se eu falar para ti que a tua concentração de H+ é igual a 0,01 mol por litro. Tua concentração de H+ na solução, qual que é o pH dessa solução? Você tem uma solução que tem a concentração de H+ 0,01 mol por litro. Qual que é o pH dessa solução? Você sabe que 0,01 é igual a 10 elevado a menos 2. Você sabe que pH é menos log na base 10 da concentração de H+. Então, você sabe que menos log da base 10 de 10 elevado a menos 2 é igual a menos 2, que é igual a 2. Você pode usar essa propriedade do logaritmo para resolver, para determinar o pH de soluções quando eu der um valor inteiro para ti. Você imagina então que existe pH negativo? Existe. Você sabia que, então, da própria matemática, toda vez que, então, eu tenho log na base 10 de x. X é um número menor do que 1. Se você tiver dúvida, você até tenta pôr na calculadora. Log de 0,1 ou log de 0,99.
ambos números menores do que 1. Toda vez que você tirar o logaritmo de um número menor do que 1, você vai ter uma resposta negativa. Então, você imagina que por que tem sempre alguém que pergunta, professor, por que eles definiram o pH como menos log na base 10? Você sempre tem, em 99,99% dos casos, a concentração de H+, é menor do que 1 mol por litro. Ou seja, você vai ter log vai dar um valor negativo. Então, o menos é para você trabalhar com valores positivos na maior parte das vezes. Mas se eu tiver uma concentração maior do que 1, aí eu vou ter um valor de log positivo. Como a fórmula é menos log na base 10, eu vou ter um valor de pH negativo. Você quer um exemplo? Você tem uma concentração de H+, que é igual a 10 mol por litro. Aquela solução de ácido clorídrico concentrado, que a gente usou nas aulas de laboratório, né? Quem fez os laboratórios já, lembra, né? A gente pegou uma solução de ácido clorídrico concentrado e diluiu para preparar uma solução diluída. Ela tem uma concentração próxima a 10 mol por litro. Eu posso falar que 10 é igual a 10 elevado a 1? Então, eu vou fazer que pH é igual a menos log na base 10 de 10 elevado a 1. Isso daqui é igual a menos 1. Então, toda vez que a minha concentração de ácido, minha concentração de H+ for maior do que 1, eu vou ter um valor de pH negativo. Você imagina que é raro você ter uma concentração maior do que 1 mol por litro, tá? Mas é possível. Aquela solução de ácido clorídrico concentrada, lembra? No laboratório que a gente fez, vocês têm uma solução de ácido clorídrico concentrado, que ela é 37%. Né? A concentração dessa solução é de aproximadamente 12 mol por litro. Essa solução é uma solução que tem pH negativo. E se eu tenho uma solução que a concentração de H+ é igual a 1 mol por litro? Qual que é o valor de pH? Quem está com a calculadora pode pôr log de 1 na calculadora, vai dar o quê? Log de 1 dá quanto? Eu posso falar que 1 é igual a 10 elevado a 0? Então, eu vou fazer que pH é menos log na base 10 de 1 elevado a 0. Isso é igual a 0. Então, você pode até fazer uma escalinha aqui, ó. Você pode falar que você tem uma solução que é 10 mol por litro, você tem uma solução que é 1 mol por litro, você tem uma solução que é 0,1 mol por litro, uma outra solução que é 0,01 mol por litro. Se você colocar isso aqui como potência, você tem 10 elevado a 1, 10 elevado a 0, acho que até, vamos colocar 0,1, 0,1 aqui. Aqui você tem 10 elevado a menos 1, e aqui você tem 10 elevado a menos 2. Se você for tirar o logaritmo, né? Então aqui é a concentração de H+, aqui você só passou o valor para a potência. Então, ó, se eu for colocar o pH, esse daqui é um pH menos 1, esse daqui é um pH 0, esse daqui é um pH 1, e esse daqui é um pH 2. Vocês entenderam como que funciona a escala logarítmica?
Você imagina que sempre tem exercício de vestibular, ou até mesmo no nosso livro didático, que ele sempre pergunta. Ele fala, você tem uma solução de suco de... Você tem uma solução de suco de laranja, né? O pH dessa solução é igual a 4. Aí você tem uma solução de uma limonada, o pH do suco de limão é 3. pH do suco de laranja é 4, pH do suco de limão é 3. Quantas vezes o suco de limão, a concentração de H+ no suco de limão é maior que no suco de laranja? Então você imagina que o pH é uma escala logarítmica, né? Você pode imaginar, então, não sei se vocês lembram do logaritmo no ensino médio, né? Por exemplo, para eu transformar a concentração de H+ em pH, eu faço pH é igual a menos log na base 10 da concentração de H+. E se eu quiser transformar a pH em concentração de H+, como é que eu faço? Eu faço o antilogaritmo, né? Então, se eu quiser transformar a pH em concentração de H+, eu vou falar que a concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos pH. Então, você imagina que uma solução, por exemplo, que tem pH igual a 2, a concentração de H+ vai ser igual a 10 elevado a menos 2. Então, para resolver esse tipo de exercício, você quer saber quantas vezes a concentração de H+ no suco de limão é maior do que no suco de laranja, né? Então, você vai fazer 10 elevado a menos 3 dividido por 10 elevado a menos 4, né? Lembra-se que você vai transformar pH em concentração de H+ usando essa formulinha. Então, se você lembra daquela propriedade dos expoentes, né? Por exemplo, você tem 10 elevado a A dividido por 10 elevado a B. Isso daqui é igual a 10 elevado a A menos B. Então, nesse caso aqui, ó, você tem 10 elevado a menos 3 dividido por 10 elevado a menos 4. Então, você tem 10 elevado a menos 3, menos com menos dá mais, né? Menos 4, que vai dar 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é igual a 10. Então, você pode dizer que a concentração de H+ no suco de limão é 10 vezes maior que no suco de laranja. Tá, mas da onde que vem a escala de pH? Para começar, se eu perguntar na prova, existe pH sem ser em meio aquoso? Será que eu posso falar em pH de uma solução de etanol? Será que eu posso falar em pH de uma solução de etanol? Será que eu posso falar em pH do queijo? Pessoal, tenham em mente que pH é sempre meio aquoso, tá? Isso daqui, o pH, ele envolve o equilíbrio de dissociação da água. Então, por exemplo, a água, ela se dissocia para dar H+ e OH-. A água se dissocia para dar H+ e OH-. Lembra que a gente viu na aula passada o equilíbrio químico? Se eu for escrever a constante de equilíbrio químico, eu vou escrever produtos, as concentrações dos produtos, dividido pela concentração dos reagentes, que vai ser
igual à constante de equilíbrio. Você imagina que a concentração da água não vai variar, por quê? Porque ela é o solvente da reação, né? Então, não é porque a água está se dissociando que a concentração da água vai mudar. Você pode até pensar, né? Você tem 1 litro de água. Concentração é sempre mol por litro, né? Então, você tem 1 litro de água, a densidade da água é 1. Então, você imagina que 1 litro de água, você tem 1000 gramas de água. Para a gente descrever a concentração da água. Ó, você tem 1000 gramas de água em 1 litro. A massa molecular da água é 18 gramas-mol. Então, você imagina que a concentração da água é muito alta. Então, não tem sentido você levar a água para a constante de equilíbrio. Então, você pode eliminar isso daqui. Então, você pode eliminar isso daqui e você pode escrever, então, que a concentração de H+ é igual à concentração de OH-, que é igual à constante de dissociação da água. Você sabe que é 25 graus Celsius, essa constante de dissociação é igual a 10 elevado a menos 14. Através dessa expressão, você relaciona a concentração de H+ com a concentração de OH-. Tá? Eu posso dizer que a concentração de H+ é igual a Kw dividido pela concentração de OH-. Então, lembrem-se sempre dessa formulinha aqui. Pessoal, se eu falar para vocês, eu tenho uma solução que tem a concentração de OH- igual a 0,1 mol por litro. Qual que é o pH dessa solução? Qual que é o pH dessa solução? Exato. Eu acho que quem já lembra das químicas do ensino médio, né? Qual que é o pH dessa solução? Bem, existe o pH, que é menos log na base 10 da concentração de H+. E você também tem o termo POH, que é igual a menos log na base 10 da concentração de OH-. Você pode, não sei se vocês lembram da fórmula, que você relaciona pH com POH através dessa fórmula. pH mais POH é igual a 14. Então, você pode imaginar que se você tem uma concentração de OH- igual a 0,1 mol por litro, você pode dizer que o pOH dessa solução é menos log na base 10 de 10 elevado a menos 1. Portanto, pOH é igual a 1. Você sabe que pH mais pOH é igual a 14. Então, você pode dizer que pH é 14 menos pOH, e dessa forma, pH é igual a 14 menos 1 é igual a 13.
Pessoal, e da onde que vem essa fórmula aqui? pH mais POH é igual a 14. Da onde vem essa fórmula? Eu não tinha mostrado para vocês que a constante de dissociação da água é isso daqui? Eu não tinha mostrado isso para vocês? O que acontece se eu tiro o logaritmo dos dois lados dessa equação? O que acontece se eu tiro o logaritmo dos dois lados dessa equação? Vocês lembram daquela propriedade do logaritmo? Que log de A vezes B é igual a log de A mais log de B. Vocês lembram? Então você imagina que se eu expandir esse produto, se eu tratar esse lado da equação utilizando essa propriedade logarítmica, eu vou cair em log da concentração de H+, mais log da concentração de OH-, que é igual a menos 14. O que vai acontecer se eu multiplicar os dois lados da equação por menos 1? Eu vou ter menos log da concentração de H+, menos log da concentração de OH-, que é igual a 14. O que é menos log da concentração de H+? pH. E o que é menos log da concentração de OH-? pOH. Menos 14 vezes menos 1 é igual a 14. Então, na prova, você vai utilizar muito essa fórmula. Na prova, você vai utilizar muito essa fórmula, né? Então, por exemplo, eu nunca vou perguntar para você qual que é o valor de pOH na prova. Eu vou te perguntar sempre qual que é o valor de pH. Então, por exemplo, eu falo para você que você tem uma solução cuja concentração de OH- é 10 mol por litro. Qual é o pH dessa solução? Qual que é o pH dessa solução? Não, 15. Ó, eu posso falar que 10 é igual a 10 elevado a 1? Eu vou falar, então, que pOH é igual a menos log na base 10 de 10 elevado a 1. Caiu o expoente. O pOH dessa solução é menos 1. Só que lembra que na prova eu nunca vou perguntar para vocês o valor de pOH, eu vou perguntar sempre o valor de pH. Então você vai utilizar essa relação aqui, até coloquei ela em amarelinho para vocês, para me calcular o valor de pH. Então a gente vai colocar aqui que pH é igual a 14 menos pOH. Então você tem pH é igual a 14 menos 1 igual a 15, né? Lembra que menos com menos dá mais. Essa solução, então, de hidróxido de sódio tem pH 15. Pessoal, lembra que no começo da Covid eu recebi muito por WhatsApp umas besteiras falando que você fica imune ao Covid se você toma bebidas alcalinas, né? Aí tinha lá, toma chá de dente de leão. Quem já viu um dente de leão, né? Tava lá que o chá de alho.
Aí falava que o pH de um chá de alho era um pH 21 e que um pH do dente de leão era 22, né? Aí teve gente que falou assim, mas até dói, né? Você vê uma besteira dessa, né? Que a escala de pH é de 0 a 14. Então você tem a escala de pH de 0 a 14. Aí é que eu falei para vocês, né? Não é que a escala de pH é de 0 a 14. Uma solução de ácido clorídrico 37% tem pH menos 1. E uma solução de hidróxido de sódio, 10 mol por litro, tem pH 15. Só que você pensa uma coisa, para você preparar uma solução de hidróxido de sódio 10 mol por litro, você precisa dissolver 400 gramas de hidróxido de sódio em 1 litro de água. Então você imagina que passou de 500 gramas de hidróxido de sódio, já não é mais uma solução aquosa, você tem mais sal do que água. Então você imagina que o limite, né, assim, você imagina que é uma solução de uma base forte, né, onde você tem quase 1 para 1, 1 de sal para 1 de água. Você tem 400 gramas de sal para 600 ml de água. Né? Que eu falei, se você aumentar a concentração de hidróxido de sódio, já deixa de ser uma solução aquosa. Você tem mais sal do que água, você nem consegue dissolver. Mas não é nem porque o sal é insolúvel, é porque você tem muito mais sal do que água. Então, é uma solução que até é pastosa, né? Se você preparar uma solução dessa, ela chega até a ser meio pastosa, devido à grande quantidade de sal que ela tem. Então, você imagina que uma solução super concentrada de uma base forte vai ter um pH ali próximo de 15. Enquanto que uma solução de um ácido concentrado vai ter um pH de menos 1. Então, você imagina que um pH negativo ou um pH maior do que 14 é algo raríssimo, né? Não é um pH que você vai achar na natureza, né? Então, isso é para ver as besteiras que o pessoal fala, né? pH 22, meu Deus, né? Não tem nada a ver. Então, lembra que a escala de pH é de 0 a 14. Em casos especiais, você tem concentrações muito altas, ela pode ser de menos 1 a 15. Pessoal, eu apresentei para vocês a escala de pH, né? Eu apresentei para vocês a escala de pH. E agora, o que vocês saberiam me definir o que é um ácido? O que é um ácido? Você tem 3 definições, né? Você tem a definição de Arrhenius, você tem a definição de Bronsted-Lowry e você tem a definição de Lewis. A primeira definição, que é a definição de Arrhenius, você imagina que ácido é tudo que libera H+, né? Então, por exemplo, o ácido clorídrico. Até é engraçado, né, que eu falo, o que é um ácido, né? Por exemplo, o ácido clorídrico. Eles vão falar, professor, o próprio nome já diz, né, ácido. Mas você imagina que existem 3 definições de ácido. A primeira definição é a definição de Arrhenius, em que ácido é uma substância que libera H+. Lembra que eu ensinei para vocês na aula passada o equilíbrio químico, né? Aí eu falei que um equilíbrio químico é quando você chega a um estado estático, em que a velocidade de conversão dos reagentes nos produtos é igual à velocidade de conversão dos produtos nos reagentes. Lembra que eu falei para você que quando a constante de equilíbrio é maior do que 1, você espera que os reagentes vão ser totalmente convertidos nos produtos. Então você imagina que essa é uma reação que tem uma constante de equilíbrio maior do que 100. Então, quando o equilíbrio é atingido, praticamente não existe mais HCl e só existe H+ e cloreto, né? Então, para fins práticos, eu nem represento isso com a dupla seta, eu coloco só a setinha única.
Se você tem uma solução de ácido clorídrico, você vai assumir que nessa solução não tem absolutamente nada do ácido, que todo o ácido está na forma de H+ e cloreto. Quando você fala que você tem um ácido forte, você representa a dissociação dele como setinha única. Tá? Então, dessas classes que liberam H+, o que a gente tem? A gente divide isso daí na classe dos ácidos orgânicos e inorgânicos. O que a gente tem de ácido inorgânico? De ácido inorgânico, nós temos os ácidos halogenídricos, né? Então, se você for lembrar da família A7 lá na tabela periódica, você tem flúor, cloro, bromo e iodo. Os halogênios se combinam com hidrogênio para dar a série dos ácidos halogenídricos. A gente tem o ácido fluorídrico, o ácido clorídrico, o ácido bromídrico e o ácido iodídrico. Ok? Você imagina que desses ácidos, o único ácido fraco é o ácido fluorídrico. Os demais ácidos são fortes. Lembra lá no comecinho do curso que eu falei que eu não ia ficar cobrando na prova a nomenclatura, porque você pode não saber todas as nomenclaturas no final da minha disciplina, mas pelo menos você vai ter familiarizado melhor. Quando você tem um ácido halogenídrico, você sempre dá para ele um nome hídrico, né? Então, você tem o ácido fluorídrico, você tem o ácido clorídrico, você tem o ácido bromídrico, você tem o ácido iodídrico. Eles se dissociam para dar fluoreto, cloreto, brometo e iodeto. Né? Você pode associar a nomenclatura dos ânions com a nomenclatura dos ácidos. Desses ácidos halogenídricos, o único ácido que é fraco é o ácido fluorídrico. Lembra quando eu dei aula para vocês da tabela periódica e falei das pontes de hidrogênio na água? Você imagina que o ácido fluorídrico, ele por ser o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, você imagina que ele forma redes, né, ele forma redes com os demais átomos de H+ que estão na solução. Então, por isso ele não se dissocia completamente. Um erro comum do pessoal, do pessoal, é achar que a força, que o poder de destruição, que a toxicidade de um ácido está relacionada com a força dele, não tem nada a ver. Você imagina que eu vou falar que um ácido é forte, né, quando ele se dissocia 100%. Se ele dissociar menos que 100%, ele é fraco. Tá? Então, o ácido fluorídrico, ele se dissocia 75%. Ele é um ácido fraco, porque ele dissocia menos que 100%. Lá no passado, no ensino médio, eles dividiam os ácidos em fraco, moderado e forte. E o PAC não recomenda mais que você divida os ácidos em 3 categorias. Tá? Então, você lembra que, na minha prova, você pode até pegar o livro de Química Geral. Se você entrar em plano de ensino, tem vários livros de Química Geral ali, são todos online. Né? Você pode clicar em todos e ver. Os ácidos são divididos apenas em fracos e fortes. Professor, como que eu vou saber que um ácido é fraco ou forte? Existem pouquíssimos ácidos fortes, eu vou mostrar para vocês todos os ácidos fortes. Quando que eu sei que é um ácido fraco? Quando não for nenhum dos fortes que eu vou apresentar para vocês aqui. Tá? Uma coisa que é interessante, vocês viram os vídeos que eu passei dos ácidos? Eu coloquei no canal do YouTube. Não o meu, do pessoal da Universidade de Nottingham, na Inglaterra. Eles fizeram os estudos dos ácidos. Né? Agora já faz tempo que passou a série, mas vocês assistiram Breaking Bad? Chegaram a assistir? No Breaking Bad eles dissolvem corpo, dissolvem moto, arma com ácido fluorídrico, né? Aí nesse exemplo,
né, que eu passei tá no chat da aula nos vídeos, eles falam, será que o ácido fluorídrico é tão forte, né? Eles colocam uma coxa de galinha no ácido. Então, assim, não dissolve nada, né? Eles põem uma coxa de galinha no ácido, não dissolve absolutamente nada. Só que ela fica toda esverdeada depois que tira ela do ácido fluorídrico, né? Isso daí é por causa da capacidade do fluoreto de se complexar com o cálcio, com o ferro que tem na hemoglobina, né? Então, o fluoreto, ele se combina com o ferro que tem na hemoglobina e a coxa de frango, ela fica realmente toda esverdeada, né? Parece que está realmente morto, né? Uma coisa que é interessante é que o fluoreto, ele tem muita afinidade com o silício. Então, se você coloca vidro no ácido fluorídrico, o vidro dissolve, né? Você pode colocar vidro em qualquer ácido, ele não vai acontecer nada com vidro. Mas se você colocar o vidro em ácido fluorídrico, o vidro dissolve. Toma muito cuidado com ácido fluorídrico e fluoreto. Por quê? Vocês sabem como é que funciona a injeção letal? O princípio dela? O que vocês acham que é? Vocês já devem ter visto, né? O país que tem pena de morte, a pessoa é executada por injeção letal. O que vocês acham que eles aplicam na pessoa para ela morrer? Imediatamente. Cloreto de potássio. Cloreto de potássio, ele é tóxico? Por exemplo, eu falei para vocês que a injeção letal é uma solução de cloreto de potássio. Você entraria numa piscina de cloreto de potássio? Pode entrar, não dá problema nenhum, né? Você pode comer cloreto de potássio? Não recomendo você comer sal puro, né? Então você imagina que você for na tua casa, você comeu o sal de cozinha, é que vocês são novos, né? Mas se você for mais velho, né? Isso daí vai subir tua pressão, você pode até ter um ataque cardíaco, né? Mas enfim, o princípio da injeção letal é que quando injeta isso no sangue da pessoa, o equilíbrio iônico que tem no sangue, ele é alterado. Essa alteração no equilíbrio iônico do sangue faz o coração parar. Então, quando a pessoa é executada por injeção letal, é porque eles injetam cloreto de potássio, isso altera o equilíbrio iônico no sangue da pessoa, a pessoa tem a parada cardíaca, coração parado, né? Ela já é declarada morta. Então, você imagina que o ácido fluorídrico, ele tem a capacidade, ele passa pela pele e entra na tua corrente sanguínea. Então, se cair ácido fluorídrico na tua mão, ou se cair um sal de flúor, né? Fluoreto de sódio, por exemplo, ele vai passar a tua pele, entrar na tua corrente sanguínea e você pode ter uma parada cardíaca, tá? Então, eu falei, no tempo que eu dava no orgânico experimental, sempre aparecia um grupo de alunos assim, professor, eu quero fazer essa prática aqui com fluoreto. Eu falo, não, você não vai fazer nada na minha aula com fluoreto. Se você não tomar o devido cuidado para manusear, isso daí cai na tua pele, né? Você pode ter uma parada cardíaca no meio da minha aula, tá? Então falou, na aula minha eu não permito que nenhum aluno trabalhe com fluoreto. Acho que não tem sentido você trabalhar com uma coisa tão perigosa para aprender, né? Então, eu já contei a minha história, né? Então, por favor, não imagina que o poder de destruição de um ácido está relacionado com a força dele, tá? Então, você lembra que ácido fraco dissocia menos que 100%, ácido forte dissocia 100%. Então, aqui você tem a classe dos ácidos halogenídricos. Lembrem da nomenclatura. Quando você tem só um halogênio e hidrogênio, você tem o ácido halogenídrico. Ácido fluorídrico, ácido clorídrico, ácido bromídrico e ácido iodídrico. Esses três dissociam completamente, esse não. Esse é fraco, esses são fortes. Que ácidos mais a gente tem? Lembra quando eu ensinei para vocês a nomenclatura dos oxiânions? Você imagina que todo oxiânion vem de um oxiácido, né? Se você pegar na família A4,
você tem o carbono. Na verdade, o ácido carbônico, ele não existe, né? Você imagina que se você formar o ácido carbônico, ele vai se dissociar em água e CO2, né? Mas você imagina que você tem, como se você pode imaginar, né, que você tem o carbonato. Então, por exemplo, você teria o ácido carbônico, ele se dissocia para dar o carbonato. Então, lembra quando eu dei a nomenclatura para vocês de oxiânions, né? Quando você tem um elemento químico mais oxigênio, você tem o carbonato, o sulfato, o nitrato. E aqui seria o ácido carbônico. Quando você chega na família 5, você tem o nitrogênio e o fósforo. O nitrogênio forma o ácido nítrico. O ácido nítrico se dissocia 100% para dar H+ e nitrato. Você também tem o ácido nitroso, se dissocia para dar H+ mais nitrito. Então, ó, ácido nítrico se dissocia para dar H+ mais nitrato. Aqui você tem o ácido nitroso, que se dissocia para dar H+ mais nitrito. E aqui você tem o ácido fosfórico, que ele se dissocia para dar H+ mais fosfato. Ácido fosfórico se dissocia para dar fosfato. Certo? Ico e ato. Então, você imagina que na família A5, você tem o ácido nítrico e o ácido fosfórico. Você imagina que o ácido nítrico, ele também existe nessa versão em que ele perde um oxigênio. Então, você imagina que no caso de um oxiácido, quanto mais oxigênio ele tem, mais forte ele é. O ácido nítrico é forte, o ácido nitroso é fraco. Quanto mais oxigênios um oxiácido tem, mais forte ele é. Então, aqui a gente tem essa série, e só uma coisa que é interessante. Eu representei aqui para vocês um ácido fosfórico se dissociando para dar o fosfato, oxiácido oxiânico. Você pode imaginar que o ácido fosfórico ele é um ácido fraco. Quando você tem um ácido fraco, ele não se dissocia 100%. E você imagina que o ácido fosfórico também é um poliácido, né? Ele tem ele pode doar mais de um hidrogênio. Só que você imagina que à medida que eu vou tirando os hidrogênios do ácido fosfórico, fica cada vez mais difícil eu tirar os hidrogênios dele, tá? Então, você imagina que se eu tenho um ácido fosfórico, ele vai se dissociar parcialmente para perder um dos prótons dele. O segundo próton dele já é muito difícil eu tirar. Mas se eu colocar o dihidrógeno fosfato numa solução concentrada de hidróxido de sódio, eu consigo arrancar mais um próton dele, né?
Agora, esse terceiro próton do ácido fosfórico, você não consegue tirar ele mais. Você pode colocar o hidrogênio fosfato numa solução 10 mol por litro de hidróxido de sódio que você não arranca esse próton dele. Tá? Então, na sequência, a gente tem a família A6. A definição de oxiácido é quando você tem um elemento químico mais o oxigênio, né? Então, obviamente, todos os oxiácidos vão ter o oxigênio e na sequência você tem o enxofre. Então, você vai ter o ácido sulfúrico. Ele é um ácido forte. Ele vai se dissociar para dar H+, mais sulfato. Então, lembra, ácido sulfúrico se dissocia para dar H+ e sulfato. O ácido sulfúrico é um ácido forte, ele se dissocia completamente para doar os 2 prótons dele para a solução. E na sequência, você tem, detalhe, o ácido sulfúrico existe nessa configuração e ele também pode perder um oxigênio para dar o ácido sulfuroso. Então você tem H2SO3, que é o ácido sulfuroso. O ácido sulfuroso, ele se dissocia para dar H+ e sulfito. E você também tem os oxiácidos da família 7A. Então, o professor de química no ensino médio, ele sempre usa o exemplo do ácido dos oxiácidos de cloro. Então, aqui você tem o ácido clórico, ele é um ácido forte, ele se dissocia para dar H+, mais clorato. Aí você imagina que ele pode ganhar um oxigênio, continua sendo um ácido forte, se dissocia para dar H+, mais perclorato. Vocês entenderam por que quando que o oxiânion ganha o nome de ato? Ele ganha o nome de ato quando ele tem mais de um oxiânion e por exemplo, ele é um oxiânion que perdeu todos os elétrons dele. Qual que é o estado de oxidação do cloro no perclorato? Vou até colocar nesse quadro, né? Ó, você tem o perclorato. Qual que é o estado de oxidação do cloro no perclorato? Mais 7, né? Se você tem alguma dúvida, ó, você coloca como X o estado de oxidação do átomo. Aí você lembra que o oxigênio é sempre -2, né? Então você vai ter X mais 4 vezes -2 é igual a -1. Então você vai falar que X é igual a -8 menos 1. X é igual a -1 mais 8, que é igual a mais 7. Quantos elétrons um cloro tem no estado fundamental? Na camada de valência? 7. Então você imagina que no perclorato, o cloro perdeu todos os seus elétrons na camada mais externa. O mesmo eu posso dizer para o permanganato ou para o pertecnato, né? Eles perderam todos os elétrons que tinham na camada mais externa, por isso o nome per. Então aqui você tem o ácido perclórico, que se dissocia para dar H+, mais perclorato.
Lembrando que o ácido perclórico, ele é um agente... Você imagina que o cloro ele gosta de estar no estado de oxidação -1, né? Todo cloro que você encontra na natureza, ele está na forma de cloreto. É exemplo do sal na areia, na água do mar. Então você imagina que... Eu também falei para vocês, né? Acho que vocês escutam há muito tempo isso. Né? Os halogênios ganham um elétron para completar seus octetos. Por isso eles gostam de estar na forma de ânions monovalentes, cloreto, iodeto, brometo. Né? Então você imagina que um halogênio gosta de ganhar um elétron para completar seus octetos. No caso desse oxiânion, ele perdeu todos os elétrons que tinha. Então, se você coloca ele em contato com qualquer substância que pode ceder elétrons, como a matéria orgânica, ele explode imediatamente. Então, até a gente fez, lembra na época que a gente fez exercício de estequiometria? Você imagina que para você lançar um foguete, você precisa de uma reação bem vigorosa. O combustível de foguete é o perclorato. Né? O combustível do foguete é um perclorato. Então, você imagina que você tem o ácido clórico. Se ele perder um oxigênio, ele vai virar o ácido cloroso. Aí ele passa a ser um ácido fraco. Ele se dissocia para dar H+, mais clorito. E ele ainda pode perder mais um oxigênio para virar o ácido hipocloroso. O ácido hipocloroso é mais fraco ainda que o ácido cloroso e ele se dissocia para dar H+, mais hipoclorito. Bem, professor de química sempre usa esse exemplo para mostrar os oxiânions de cloro. Se você imagina que esse oxiânion aqui ele é muito raro, né? Então você imagina que na prática mesmo você vai ter só essas 3 espécies. Quando a gente estudou tabela periódica, né? Eu falei para vocês que os elementos da mesma família eles têm propriedades semelhantes. Então, se você espera que se formam oxiânions de cloro, né, oxiácidos de cloro, você também pode esperar que se formem oxiânions de iodo, por exemplo. Você imagina que existe, com o iodo, o ácido periódico, né? Você imagina que esse ácido aqui ele existe, só que ele é sólido nas condições normais de temperatura e pressão, né? Então, o que é mais comum com o iodo são só os oxiânions, né? Que é o periodato e o iodato. Os oxiânions, os oxiácidos de iodo não são comuns. E é que eu falei para vocês, o único halogênio que forma esse tipo de oxiânion é o cloro. Né? Você pode imaginar que também existam estas espécies, só que a concentração delas em água é desprezível. Né? O único halogênio que forma ácido hipocloroso, hipoclorito, é o cloro. Essa espécie aqui com iodo e com bromo existem, mas a concentração delas é praticamente desprezível em água. Né? Então lembrem do exemplo do cloro. O que você vai precisar lembrar de fazer minha prova? Que toda vez que você tem um oxiácido, quando ele perde oxigênio, ele se torna uma espécie mais fraca. Né? Então, por exemplo, eu já mostrei para vocês o ácido nítrico
é um ácido forte. O ácido nítrico é um ácido forte. Se ele perde um oxigênio e vira o ácido nitroso, ele já passa a ser um ácido fraco. Então tenham sempre em mente que os oxiácidos fortes, se eles perdem um oxigênio, eles passam a ser oxiácidos fracos. O mesmo vale para o ácido sulfúrico. Se ele perde forte, fraco. Então, pessoal, a via de revisão. Quais são os ácidos inorgânicos? Os ácidos halogenídricos e os oxiácidos, né? Então, lembrem que dos ácidos halogenídricos, você tem o ácido fluorídrico, você tem o ácido clorídrico, você tem o ácido bromídrico, e você tem o ácido iodídrico. Lembrem-se que desses daqui, o único que é fraco é o ácido fluorídrico. E quanto aos oxiácidos? Então, você lembra que você tem o ácido nítrico, você tem o ácido fosfórico, você tem o ácido fosfórico, você tem o ácido sulfúrico, e você tem o ácido perclórico. Você imagina que o ácido clórico também, ele ainda é um ácido forte. Então lembra que esses daqui são os oxiácidos. Lembra que esses oxiácidos podem perder um oxigênio. E o único oxiácido desses daqui que vai ser fraco é o ácido fosfórico. Certo? Vocês lembram quando a gente fez a aula de determinação do pH? O pessoal da engenharia mecânica já está chegando no final do curso de experimental. Vocês lembram quando a gente fez a aula de determinação do pH? Antes de eu falar dessa aula, só um detalhe. Você tem também a classe dos ácidos orgânicos, né? Os ácidos orgânicos, o principal ácido orgânico que tem é quando você tem a função carboxila. Tá? Você imagina que você tem os ácidos orgânicos, tem a função carboxila. Todos os ácidos orgânicos são fracos. Então, por exemplo, você tem o ácido fórmico, que é o ácido da formiguinha.
ele vai se dissociar para dar formiato e H+. Você tem o ácido acético. Ele vai se dissociar para dar acetato e H+. Tá? Tá, então eu falei para vocês, todos esses daqui são exemplos de ácidos diarrênios. Liberam H+. E o que seria uma base? O que seria uma base? A base libera o H-. Então, quais seriam as bases? Na família A1, você tem os metais alcalinos, você tem ali o lítio, o sódio e o potássio. Os 3 metais alcalinos mais abundantes, né? Então, você imagina que eles formam hidróxidos. Todos os hidróxidos da família 1A são bases fortes. Se dissociam completamente para dar o cátion e o ânion. Então, você tem o hidróxido de lítio, você tem o hidróxido de sódio, e você tem o hidróxido de potássio. Então, esses daqui são exemplos de bases fortes. Base libera OH-, todos os hidróxidos metais alcalinos, família 1, são bases fortes. Você tem a família A2, também é conhecida como família dos metais alcalinos terrosos. Você tem a família A2, você tem o belírio, o magnésio, o cálcio, o bário e o estrôncio. O belírio, a gente deixa ele de fora. Você tem os hidróxidos de magnésio, hidróxido de cálcio, hidróxido de bário e o hidróxido de estrôncio. Você imagina que o hidróxido de magnésio é uma base fraca? Se você vai conseguir dissolver no máximo 100 miligramas de hidróxido de magnésio em 1 litro de água. O hidróxido de cálcio também é uma base fraca. Você vai conseguir dissolver no máximo 1 grama de hidróxido de cálcio em 1 litro de água. Já os hidróxidos de bário e de estrôncio, eles se dissociam completamente em meio aquoso. Você imagina que todos os hidróxidos dos metais de transição, eles praticamente não se dissociam em meio aquoso. Então, por exemplo, você tem a família B. Você imagina que, por exemplo, o hidróxido de cromo, você tem você imagina que nenhum hidróxido de metal de transição, você pode considerar ele uma base, porque eles não se dissociam em meio aquoso.
hidróxido de ferro 3, hidróxido de ferro 2, né? Eu lembro que tinha uma brincadeira aí que, quando ia receber calor, eles falavam se o calor entrava numa banheira com hidróxido de ferro, né? Aí você imagina que se você entrar numa banheira com hidróxido de sódio, você vira sabão lá dentro. Mas se você entrar numa banheira que tem hidróxido de ferro, não acontece absolutamente nada, porque o hidróxido de ferro ele não se solubiliza em água e não libera OH-, né? Aí eu lembro que eles fizeram essa brincadeira no trote, recepção dos calouros, né? Aí o pessoal, não vou entrar, tudo. Ele fala, então, primeira lição, né? Os hidróxidos metais de transição são insolúveis em água e eles não liberam OH-. Portanto, não são bases de arrênios. Tá? Outro exemplo é o hidróxido de alumínio. E quanto às bases orgânicas, então você imagina que as únicas bases fortes que vão ter são os hidróxidos da família A1, que são os metais alcalinos, e os hidróxidos de bário e de estrôncio. Todas as demais bases serão fracas. Quanto à classe das bases orgânicas, você tem a amônia, uma solução de amônia, ela é alcalina. Você imagina que as bases orgânicas é quando você substitui um dos hidrogênios da amônia. Lembra que eu falei para vocês, né? Que essa daqui é a estrutura da amônia, né? Quem for das engenharias, né? Química e alimentos vai fazer química orgânica, mas talvez você já lembre do ensino médio da função das aminas. Vocês lembram das aminas do ensino médio? As aminas é quando você substitui um dos hidrogênios da amônia por um radical orgânico. Ou basicamente, né, quando você tem uma substância orgânica que tem um nitrogênio em hibridização sp3. Então aqui é a estrutura da amônia, aqui são as estruturas, aqui é a estrutura das aminas. Então você imagina que quando você substitui um dos hidrogênios da amina por um radical orgânico, você tem a amina primária. Quando você substitui 2, você tem uma amina secundária. E quando você substitui 3, você tem uma amina terciária. Então aqui é a classe das bases orgânicas. Então vamos lá. Lembra quando a gente fez a aula de ácidos e de bases? Aí eu estava falando. Se você tem uma solução de ácido clorídrico, você acha que essa solução é ácida, básica ou neutra? Ah, obviamente ela é ácida, né? O professor está me perguntando se uma solução de ácido clorídrico é ácida, básica ou neutra, né? Obviamente é ácida. E se eu tenho uma solução de cloreto de sódio? Ele dissocia completamente para dar sódio mais cloreto. Uma solução de cloreto de sódio é ácida, básica ou neutra? Ácida, básica ou neutra? Bem, você pensa o seguinte, o ácido clorídrico, ele é um ácido forte, eu falei isso para vocês. O hidróxido de sódio, ele é o quê? É uma base forte.
Você imagina que da reação de um ácido forte com uma base forte, ó, tem a reação do hidróxido de sódio com o ácido clorídrico. Isso daqui vai me dar cloreto de sódio e água. Você imagina que o sódio, você pode imaginar que o sódio, ele vem de uma base forte. E o cloreto vem de um ácido forte. Então não tem tendência nenhuma do cloreto voltar a ser ácido clorídrico ou do sódio voltar a ser hidróxido de sódio. Então uma solução de cloreto de sódio é uma solução neutra. Agora vamos lá. Você tem uma solução de amônia. A amônia reage com a água para dar amônio e OH-. Então, se na prova perguntar se tem uma solução de amônia, se ela é ácida, básica ou neutra, você vai falar que é uma solução básica, né? Não vai falar que é uma solução básica? Você pode imaginar o seguinte. Agora é a definição de Bronsted-Lowry. É a definição de ácidos e bases conjugadas. Você imagina que essa daqui é a base e esse daqui é o ácido conjugado dessa base. Então você imagina que uma solução de amônia é básica e uma solução de cloreto de amônio vai ser uma solução ácida, onde esse é o ácido e essa é a base. Então, se você tem uma solução de cloreto de amônio, você tem uma solução ácida. Lembra que nesse caso, a reação entre o ácido clorídrico e o cloreto de amônio e a amônia, imagina que aqui você tem um ácido forte que reage com uma base fraca. Consequentemente, você forma um sal ácido. Quer outro exemplo? Então, se na prova... Aliás, esse daqui a gente fez no laboratório. Vocês lembram que a gente fazia uma solução de cloreto de amônio? E a gente tinha no final, a gente mediu o pH dessa solução e via que ela era uma solução levemente ácida? É exatamente por isso. Porque o amônio é o ácido conjugado da base amônia. Então, por exemplo, deixa eu só ver que horas são. 8h44. 8h45. Então, por exemplo, você tem o ácido acético, né? A gente representa o ácido acético assim. Tá? Você imagina que uma solução de vinagre, né? Obviamente é uma solução ácida. Porque o ácido acético se dissocia para dar H+. Mas se você tiver uma solução de acetato de sódio, você tem uma solução levemente alcalina. Por quê? Porque o acetato, ele se dissocia, ele reage com a água para formar ácido acético e liberar o H-. Você imagina que, por exemplo, o acetato de sódio, uma solução de acetato de sódio alcalina. Você imagina que, por exemplo, você tem o ácido acético que reage com hidróxido de sódio, né? Você tem
um ácido fraco que reage com uma base forte. Consequentemente, você tem a formação de um sal básico. Ok? Nitrato de sódio. Vocês acham que que uma solução de nitrato de sódio, ela é ácida, neutra ou alcalina? Uma solução de nitrato de sódio. Você imagina que o ácido nítrico, ele reage com o hidróxido de sódio para formar nitrato de sódio e água. Então você imagina que esse é um ácido que advém da reação entre um ácido forte e uma base forte. Então, obviamente, não tem nenhuma tendência do sódio voltar a ser hidróxido de sódio e não tem nenhuma tendência do nitrato voltar a ser ácido nítrico. Então você imagina que uma solução de nitrato de sódio vai ser uma solução neutra. Essa daqui é clássica. Eu sempre pergunto em prova, a solução de nitrato de ferro 3, ela é ácida ou alcalina ou neutra? Pessoal, você imagina que os metais de transição, eu falei para vocês, né? Estado de oxidação. Você nem existe cátions metálicos desse tipo. Não existe nenhum, tá? Então, por exemplo, quando a gente estava estudando as propriedades periódicas, a gente chegou na família A4, aí a gente tinha o estanho na família A4. Aí eu falava para vocês que o estanho tem 2 estados de oxidação, mais 2 e mais 4. Aí eu falava que o estanho, ele podia formar o cloreto de estanho 2 e ele podia formar o cloreto de estanho 4. Você imagina que esse daqui, ele tem um comportamento de um sal iônico, né? Você imagina que um sal iônico, eu espero que ele vai se dissolver completamente em água e ser insolúvel em solventes orgânicos. Então, se, por exemplo, eu coloco o cloreto de sódio na gasolina, eu não vou esperar que o cloreto de sódio se dissolva na gasolina, né? Você imagina que um sal iônico não vai se dissolver em solventes orgânicos. Esse daqui, que é o cloreto de estanho 4, ele se dissolve em solventes orgânicos. Se eu pegar cloreto de estanho 4 e jogar na gasolina, ele se dissolve completamente na gasolina. Se eu jogar ele em água, ele não vai se hidrolisar para dar cloreto e estanho mais 4. Não existe cátion com estado de oxidação maior do que 3. Então, se eu jogo isso aqui em água, na hora, ele vira um precipitado branco, que é o óxido de estanho 4. É a mesma coisa que acontece com o germânio. Eu falo para vocês que o
O germânio tem estado de oxidação mais 4. Mas você nunca vai ver isso daqui, né? Então, você imagina que um cátion mais 3, aquela historinha desde o começo do curso que eu conto para vocês. Toda a massa do átomo está no núcleo e todo o volume dele está na nuvem eletrônica. Se ele perder 3 elétrons da nuvem eletrônica dele, ele vai ficar muito pequeno. Então, é aí que tem a tendência dele abstrair os oxigênios da esfera de hidratação dele para virar um óxido e deixar a solução aquosa. Por exemplo, ontem mesmo eu estava fazendo a solução de ferro 3 com o pessoal da biomedicina para a gente determinar a concentração de ferro na água, né? Então, é engraçado, se você joga um sal de ferro 3 na água, a solução fica meio turva, fica marrom na hora que você joga. Você joga ácido, a turbidez da solução desaparece. O que está acontecendo? Ó, você pegou um sal de ferro 3, nitrato de ferro 3, joga ele na água. Parece que você jogou um pouquinho de terra na água, você vê aquela coisa marrom flutuando na água. Você joga ácido, toda a turbidez da solução desaparece. O que aconteceu? Você imagina que o ferro, ele é muito pequenininho, porque ele perdeu o ferro 3, porque ele perdeu 3 elétrons. Ele vai reagir com a água e vai abstrair um oxigênio da... Você imagina que todo cátion vai ser solvatado em água, né? Você imagina que ele vai abstrair um oxigênio da esfera de hidratação dele para formar um oxiânion. Aí você imagina que esse oxiânion vai liberar H+. Aí você imagina que esse oxiânion vai reagir de novo com a água para formar o que vocês chamam de ferrugem, óxido de ferro 3. Então, você joga um sal de ferro 3 na água, você observa, é como se você tivesse jogado um pouquinho de terra na água. Você vê aquela coisa marrom boiando, e a solução fica turva. Por quê? Porque o ferro 3 abstrai um oxigênio da esfera de hidratação dele, vira um oxiânion, esse oxiânion volta a reagir com a água e o ferro precipita como óxido de ferro, né? A gente pode até fazer a equação global aqui, né? A gente pode até fazer a equação global dessa reação, como ferro reagindo com... A gente vai colocar aqui, então, 3 ferros, 3 águas. São 2 mesmo. Você imagina que está acontecendo essa reação. O ferro 3 reage com a água para formar um óxido e libera H+. Se eu quiser deslocar, se eu quiser que o meu ferro 3 fique na solução, em vez dele se precipitar como um óxido, o que eu faço? Para deslocar essa reação dos produtos para os reagentes. O que eu faço? Adiciono ácido. Coloco nos produtos. Então você imagina, então você pode imaginar que soluções de óxidos, né? Você imagina assim que sais de metais de transição, quanto maior o estado de oxidação do metal, mais ácida vai ser a solução. Então você imagina que a mesma coisa acontece com o alumínio.
Então, você imagina que soluções de nitrato de alumínio e soluções de nitrato de ferro 3 são soluções... Opa. Eu comi um 3 aqui da fórmula. Então, você imagina que soluções de nitrato de alumínio e de nitrato de ferro 3 são soluções ácidas. Tá? Soluções, sais de metais de transição em estados de oxidação elevados são soluções ácidas. Tem uma coisa que é interessante. Você imagina que, do ponto de vista de ácidos e bases diarrênios, do ponto de vista de diarrênios, o hidróxido de alumínio não é uma base. Por quê? Porque ele não se dissocia. Ele não se dissocia. Então, você imagina que, do ponto de vista da química ácido-base diarrênios, o hidróxido de alumínio não é uma base. No entanto, o hidróxido de alumínio ele reage com ácido para dar... Você imagina que, no entanto, o hidróxido de alumínio ele se dissolve em meio ácido. Então, a definição de Bronsted-Lowry é que base reage com ácido. Então, se eu perguntar na prova, o hidróxido de alumínio, ele é a base de diarrênios? Não. Por quê? Porque ele não se dissocia para dar OH-. Ele é ácido diarrênios? Agora sim, ele é uma base de Bronsted-Lowry? É. Por quê? Porque ele reage com ácido. Certo? Pessoal, vamos fazer então 10 minutinhos de intervalo e a gente já volta. Hoje a aula começou certinho, 6h30, 7h30. Então a gente faz um intervalinho de uns 10 minutos e a gente volta 8h10.